Eu trabalho em unidade de saúde e eu atendo famílias e principalmente mulheres. Mulheres em que condição? A maioria traz uma queixa, sabe, de adoecimento, uma queixa de tristeza, uma queixa de depressão, queixas de ansiedade, de insatisfação com a vida, sabe, de estar assim, sem saber o que fazer, tá no fundo do poço. Então, é esse público que geralmente eu atendo. E aí, a minha experiência tem sido no auxílio dessas mulheres para compreender onde estou, quem sou, né? E para onde eu posso ir, né? Quais as minhas potencialidades, quais os meus anseios, os meus sonhos, né? Porque muitas mulheres, elas estão tão perdidas que elas já esqueceram dos seus sonhos, já não, sabe, totalmente sem direção. Então, esse trabalho de mentoria que eu faço é praticamente um resgate dessa mulher, sabe? Então, é feito os encaminhamentos necessários do ponto de vista da saúde, né? E também, caso necessite, né, de uma terapia, de um atendimento psiquiátrico, numa situação um pouco mais complexa, né? Então, nós fazemos esses encaminhamentos e também fazemos o acolhimento, sabe, da sua história, o acolhimento da sua tristeza, né, vamos dizer assim, porque muitas vezes as pessoas não conseguem conversar sobre esses assuntos com outra pessoa, não tem ninguém de confiança que ela possa se abrir, né? Então, como profissional de saúde, é isso que eu tenho feito, sabe? Acolhido, orientado, a gente constrói junto um novo caminho e, de fato, a maioria das mulheres, elas têm uma transformação na sua vida a partir da mentoria, sabe? Isso, assim, é um trabalho gratificante de ver o resultado, o impacto na vida dessas mulheres. Muitas mulheres, assim, que esqueceram de si, sabe? Que tenta ajudar todo mundo, correr atrás para todo mundo, fazer tudo pelos filhos, fazer tudo pelo marido, fazer tudo no trabalho, né? E esqueceram delas próprias e estão numa situação de adoecimento, estão numa situação de desamparo, sabe assim, de sobrecarga, de cansaço mental, sabe assim, quando chega no, como tem uma expressão que fala, só o pó da gaita, né? Que assim, não tem o que fazer. Ai, tô recebendo aqui dedicação de melhoras, muito obrigada. Tô melhorando, graças a Deus. Então, o que acontece? Essas mulheres sem esperança, a mentoria é uma porta, é uma chave que ela consegue, a partir daí, entender, compreender onde ela está, quais são as necessidades, o que ela precisa fazer para conseguir caminhar e enxergar a vida sobre outros aspectos, sabe? Porque às vezes você tá tão no fundo do poço, que você não consegue olhar do lado. Você acha que é só aquilo, que é cada vez pior, não tem esperança, sabe? Então, na mentoria, a gente consegue fazer esse resgate, né? De identificar quem é essa mulher. A gente costuma falar, eu e a minha amiga Aureliana, que é escritora, ela tem a Teresa, né? A Teresa é essa mulher que a gente atende todos os dias. A Teresa são essas mulheres, né? Representa todas essas mulheres que estão vivendo essa situação, né? De tristeza, de desamparo. Então, nós resgatamos essa Teresa, né? Para a vida. Porque muitas delas, eu costumo atender mulheres assim de 25, 30 anos que estão totalmente desesperançosas, sabe? Então, o que a gente pode fazer, sabe? Elas têm tudo pela frente, sabe? Tem uma vida, tem filhos pequenos. Então, quando essa mulher ela é resgatada, quando ela consegue caminhar com as próprias pernas, ver perspectiva, sabe? Mudar o rumo. Muitas iniciaram um novo curso, iniciaram uma nova carreira, começaram a trabalhar, sabe? Romperam com situações que ela estava se arrastando há muito tempo, sabe? Ou então, assim,
Às vezes até ela estava trabalhando, mas muito insatisfeita, muito infeliz. E o resgate, através da mentoria, é para a felicidade, sabe? Nós precisamos ser felizes. E a gente não consegue, sabe? Porque é tanto emaranhado, é tanta falta de conhecimento até, sabe? Eu digo isso porque eu estou num processo de estudo, de conhecimento, porque assim como eu tenho as experiências no dia a dia, no atendimento, mas eu também estudo, sabe? Eu estudo todos os dias, né? Ouço pessoas que têm um preparo para trabalhar com mulheres, que fazem toda a diferença, sabe? E que tem me acrescentado muito na minha vida. A minha terapeuta, né? Ela, que eu sou muito grata, né? Porque me ajudou muito e me ajuda, né? Em muitas circunstâncias da minha vida que eu tenho procurado ajuda. Falo, olha, isso eu não dou conta, sabe? Tá difícil. E a gente tem que ter essa humildade, sabe? Porque às vezes a gente acha que dá conta, que tá tudo certo. Ah, não, mas isso é só... Eu tiro de letra, eu sou forte. Olha, para você ser forte, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Porque nesse processo de só doação, e a gente não receber nada, a gente não olhar para as nossas necessidades, atender às nossas necessidades, a gente não vai muito longe. A gente não consegue ir muito longe sem a ajuda, sem perceber aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos deixa feliz, sabe? Porque quanto mais feliz eu estou, mais eu consigo transmitir alegria e felicidade para as pessoas que estão ao meu lado, né? Na minha família, os meus filhos, o meu esposo, né? Então, a gente precisa, sabe, de estar compartilhando isso, sabe? Tá aprendendo no dia a dia, porque quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente percebe que a gente não sabe nada da vida. E a gente está num processo de aprendizado, né? Então eu convido vocês a acompanhar nas redes sociais o meu trabalho, a divulgar. Inclusive agora a gente está fazendo para o Natal um combo, sabe, de presente. Então, se não para você, mas para uma amiga que está precisando, a sua prima, a sua mãe, a sua irmã, sabe, alguém próximo de você que você ama e que precisa disso, sabe, que precisa dessas orientações, precisa tá tendo esse conhecimento para, assim, mudar de nível, sabe? Mudar de nível no sentido de sair dessa situação, dessa condição de estagnação, essa condição de desesperança para uma vida de possibilidades, uma vida com objetivos, com metas, né? Inclusive agora, final de ano, é uma época muito interessante para a gente dar uma avaliada como que foi meu ano, né? Ter gratidão a Deus pelas coisas boas que aconteceram, pelas coisas ruins que aconteceram. Porque por mais que as coisas sejam ruins, a gente pode ainda aprender algo, sabe? Nem que fosse assim, para nunca mais fazer isso na minha vida, né? Mas aquilo é importante, né? Todas as circunstâncias, todas as situações que nós vivemos, elas são importantes na nossa vida. E tem um peso, né? Para nossa caminhada. Então, que possamos ter esse coração de gratidão pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas, mas que me ensinaram e que proporcionaram momentos de eu, né, poder dividir isso, né, trazendo compreensão, trazendo paciência, nem que for isso, sabe, para que eu possa compreender melhor o que está acontecendo comigo, né? Como que é a vida, como é o sentido da vida, como é a dinâmica da minha família. Isso é muito importante, a gente ter esses conhecimentos. Porque aí fica mais fácil, sabe? Compreender por que que eu fico chateada com determinada situação, por que que isso me afeta tanto, sabe? Porque às vezes a gente nós não nos conhecemos a nós mesmos, sabe?
a gente acaba ficando perplexa, né, de uma atitude que às vezes a gente está tendo, sabe? Fala, nossa, mas não é pra tanto, por que eu tô tão chateada? Por que eu fiquei tão estressada com isso, sabe? Mas é nesse conhecimento, é nesse andar, né, no dia a dia, é que nós vamos conseguindo nos compreender melhor, nos conhecer melhor, para que possamos ter uma vida mais equilibrada. E à medida que nós também vamos conseguindo ter um equilíbrio, né, das nossas emoções, um equilíbrio dos nossos pensamentos, ter foco nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, a gente também vai se tornando uma pessoa mais agradável, sabe? Porque, infelizmente, hoje as relações elas estão tão desgastadas, né, no sentido assim de, sabe, assim, um que tá estressado, responde pro outro, que, sabe? Então isso fica um clima muito pesado, né, nas relações. Sejam elas com a nossa família, sejam elas no nosso trabalho, relações de amizade, né? Muitas pessoas acabam se distanciando, às vezes, das amigas, né? Porque a pessoa é tão chata, a pessoa é tão amargurada, que acaba que ela não traz muita coisa positiva. Então as pessoas acabam se afastando, né? E às vezes você nem sabe por que está acontecendo. Aí, eu sou tão solitária, eu não tenho amigos, né? Mas é importante também a gente começar a olhar, né, para as nossas atitudes e ver como é importante a gente manter uma boa amizade, né? A gente regar, a gente criar novas amizades, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma amiga que nós nos conhecemos em 2020 e ela foi uma das amigas que eu conquistei em 2020, né? E eu fico muito feliz por isso, porque vai agregando, né? Eu tenho amigas de 50 anos, que a gente brincava na rua juntas, né? Eu tenho amigas de 40, de 45, de 30 anos, de 20, de 25, de 5, de 2. E eu tenho novos amigos, sabe? Do ano passado, desse ano, né? Conheci novas pessoas, pessoas bacanas, pessoas que acrescentam na minha vida. Isso é muito importante. E a gente tem que cultivar, né, essas amizades. Tanto aquelas antigas, que já nos conhecem, que faz parte da nossa vida, como essas pessoas que estão chegando na nossa vida, né? Nessa nossa caminhada. A Cora Coralina, que é uma escritora goiana, sou super fã dela, ela sempre, né, das citações dela é isso, né, que nós somos uma colcha de retalho, né? E cada pessoa que passa na nossa vida tem um pedacinho dessa colcha, né, que monta um grande objeto, a colcha ela serve de proteção pra gente, né? Então que lindo a gente ter um pedacinho de cada um na nossa vida, contribuindo, né, com o nosso avanço, com o nosso desenvolvimento humano, né? Porque nós precisamos ser cada dia melhores. Melhor do que eu fui ontem, melhor como mãe, melhor como esposa, melhor no meu trabalho, melhor com as minhas amigas, né? A gente precisa buscar essa constante evolução. E daí que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a mentoria. Muita gente ainda pergunta, eu não sei o que é mentoria. Como assim? Como que é o seu trabalho? Então, no meu trabalho como funcionária pública, como eu já falei, eu atendo em unidade de saúde e eu atendo famílias e principalmente mulheres. Então, o que acontece? Nesse dia a dia do meu trabalho, eu atendo pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente. Meu horário é das 7 às 13. Então, eu tenho um horário livre à tarde e à noite. Então, por isso que eu resolvi ampliar o meu atendimento de uma forma que pudesse estender para mais pessoas. Porque nessa unidade que eu trabalho, eu atendo um número reduzido de famílias. Apenas aquelas famílias que moram naquele território. E por que não avançar, expandir para pessoas, né, aqui de Campo Grande mesmo, de outra cidade, de outro estado, de outro país, né?
porque é algo que eu tenho visto o resultado muito satisfatório. As pessoas têm... Acontece uma transformação de fato na vida dessas mulheres, sabe? E aí o que é uma mentoria, então? É isso, é um acolhimento, é uma... Quando a gente faz um primeiro atendimento, a gente faz uma rodada do conhecimento, de como que tá, né, essa mulher, como ela vive, como ela é, quais os princípios dela, o que é importante para ela. Então, é um conhecimento da realidade, um diagnóstico, vamos dizer assim. Depois nós vamos caminhando juntas, né, no sentido das necessidades, do que ela é mais complicado para ela, né? E às vezes ela mesma não tem as percepções dela, né? Olha, tá chegando uma colega do Rio de Janeiro, bem-vinda! Que prazer tê-la aqui conosco. Tá, Vânia? Ó, muito bacana. Então é isso, a oportunidade que a internet nos dá da gente poder estender, né, isso para outras pessoas, para que outras pessoas também possam usufruir desse trabalho. E aí o mundo digital também facilita isso, né? Porque eu faço atendimento tanto presencial quanto online. E aí eu tenho disponível lá o meu WhatsApp. Então, assim, se você quiser saber mais, pode me passar uma mensagem. Eu amo responder. Se eu demorar um pouquinho, mas com certeza não vou te deixar no vácuo, como diz o adolescente, né? Mas vou te responder, vou te dar um retorno, tá? Sobre como que funciona. A princípio, eu fiz assim um pacote, desenvolvi uma técnica de 4 encontros, que seria assim o necessário para que a gente consiga identificar, consiga ver as suas potencialidades, ver aonde você quer chegar e como podemos avançar nesse desenvolvimento, nessa up que você precisa dar na sua vida, sabe? Então é uma assessoria, é quase como se fosse uma personal style. Não no sentido da sua beleza externa, né? Porque tem pra tudo, personal, né? Não para a questão física, né, estética e tal, mas para o seu desenvolvimento. E isso eu entendo que é a maior riqueza que a gente pode ter. Porque assim, você pode até... Nada contra, tá, gente? Eu sou super vaidosa e eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Mas às vezes a pessoa tá tão magoada, a pessoa tá tão destruída internamente, que às vezes ela fica buscando coisas externas, né? Então mexe aqui, junta ali, estica dali, né? Gasta uma grana para tentar melhorar o visual, mas lá dentro é que a coisa tá quebrada, tá destruída. Então, o meu trabalho de mentoria é esse. É para que você se conheça, para que você se encontre, sabe? E veja com outros olhos as perspectivas, aquilo que você pode mudar, transformar na sua vida para você ser ainda mais feliz, né? Porque, infelizmente, quando você tá nesse emaranhado, você não consegue ver luz. E sozinha, você parece que fica andando em círculo, sabe? Sabe quando você vai, não tem saída, né? Literalmente no fundo do poço, que você vai, né? E não vê, não tem uma abertura, uma porta que você possa entrar. E através da mentoria eu consigo te ajudar nisso, sabe? De você ver N possibilidades que você não tinha visto antes, sabe? E escolher, né? Porque isso não sou eu, a gente não tem uma receita de bolo, né? Pronta e acabada. Mas a gente oferece as ferramentas, oferece as possibilidades, né? Juntas nós podemos enxergar as possibilidades e aquilo que você pode mudar. Você pode ser treinada a alterar, sabe? Porque às vezes você vem de um ciclo vicioso, sabe? De algo que, às vezes, assim, na sua família sempre foi assim, né? Ou então você achou que daquela forma estava tudo bem, né? E às vezes um ritmo de vida, né, funciona. Por exemplo, eu tenho filhos adolescentes, de 16 e 17 anos. Então, assim, coisas técnicas que eu usava lá atrás, né, com eles, quando eles eram pequenininhos, hoje já não cabe mais. Então, a gente precisa dessa atualização, sabe? Não dá pra gente entrar no ligar o automático e só vai, né? Por quê? Porque as coisas são muito dinâmicas, são muito flexíveis,
sabe? E hoje em dia, né, eu acho que no que a gente viveu o ano passado com relação à Covid, muitas incertezas, inseguranças, isso tudo vem mexendo com a gente de uma forma de que, assim, muita coisa que parecia muito concreto, muito estável, as coisas não são muito assim na prática, né? Eu ontem conversando com uma colega de trabalho, ela estava relatando a situação de uma pessoa. Ela falou: olha, essa pessoa, ela sim, ela trabalhava num lugar, tal, ela tinha um bom salário e tal, 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 mas hoje ela tá numa situação assim, 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 caiu na bebida, sabe? Destruiu tudo, perdeu tudo. Então, sabe, é essa dinâmica que a gente tem visto que, infelizmente, às vezes as pessoas estão numa direção, sabe, achando que aquilo é para sempre e às vezes não passa a não ser mais. E ela não consegue tabular, né? Então, assim, de repente uma pessoa que era casada, né, tinha ali os seus filhos por perto, tava tudo ali tipo a galinha, né, protegendo. De repente, né, acontece alguma coisa, o marido morre, ou uma separação, ou uma traição, ou, sabe? Então, assim, a sua vida vira de cabeça para baixo, sabe? Os nossos filhos, eles estão, mas amanhã eles não estão, né? As portas também vão se abrindo para eles, né? Meu filho, ele tá há 2 anos já, ele é atleta e ele tá morando em outra cidade, as portas se abriram para ele, entendeu? Aos 17 anos. Então, assim, coisa que eu nunca imaginei. Sempre achei que ele estaria comigo e tal, até se casar, fazer a faculdade. Não! As coisas não são como a gente imagina, sabe? E nós, mulheres, a gente tem essa tendência, sabe? De, às vezes, planejar algo, idealizar algo para nós e para nossa família. Ok, até coisas muito boas, sabe? Não tô dizendo que é ruim. Mas às vezes a gente fica tão apegada a esse plano, a essa idealização que a gente teve, né? De um castelo, uma casinha branca de varanda, tal, assim, assim, né? 2 filhinhos, um cachorrinho, um gatinho. Então a gente idealiza muito isso, né? E ok, mas se não der certo, se as coisas não forem dessa forma, nessa dinâmica, a gente precisa rever, sabe? A gente precisa nos organizarmos para as coisas como elas vão acontecendo, entendeu? Porque senão você fica tão focada. Eu conheço assim, sabe? De verdade, e eu falo isso com muita tristeza. Mulheres que tiveram um rompimento, né? Tiveram um processo de separação e elas não aceitaram, não aceitam até hoje. E isso, ó, 10 anos, 20 anos, e, sabe? E a pessoa tá aí patinando, sabe? Não consegue, sabe? Ok, ninguém casa para separar, né? Todo mundo casa pensando ter, né, uma qualidade de vida, pensando que aquilo seja eterno, né? E que bom, muitas pessoas conseguem viver o resto da vida, né? Com seu primeiro amor. Eu tenho uma amiga que ela casou com o primeiro namorado. Tão felizes até hoje. 35 anos de casado. Ok, linda história. Mas não são todas as mulheres que têm essa história. Às vezes com você vai ser diferente. Porque pensa, né? Quando, por exemplo, se o seu cônjuge ele falece, né? Igual agora, de Covid. Quantas pessoas perderam o seu esposo, perderam a sua esposa, né? De uma forma inesperada, de forma que, sabe, que nunca pensou na vida, né? Ah, Jane chegando aqui, bem-vinda, minha querida. Jane é lá de Curitiba. Ai, que bom tê-la aqui conosco. Olha, nós estamos com uma live toda nacional aqui, né? Que bom. Muito obrigada por vocês prestigiarem meu trabalho, por estarem aqui. Grande beijo para vocês. Continuando, é isso, né? Nós nem sempre aquilo que nós planejamos ou idealizamos vai acontecer conosco.
E se, quando a gente perde esse controle, né, é que aí muitas mulheres acabam perdendo também o seu controle emocional, ficando totalmente perdida, como se o mundo tivesse acabado. Não! É aí que nós precisamos ser fortes. Mas aí eu volto no que nós falamos. Nem sempre você consegue sozinha, né? Porque você tinha ligado o seu piloto automático para aquela situação. Como aquilo foi interrompido, como que você reage? Né? Então você tem que reordenar, né, todo o seu planejamento, toda a sua trajetória para algo diferente que você vai ter que viver agora. Né? E isso é possível, sabe? Quantas pessoas refazem a sua vida, né? Ai, infelizmente, quantas pessoas que perdem filhos bebês. Você acha que alguma mãe, algum dia, passou pela cabeça de perder um filho? Jamais, jamais. É uma dor. Eu só tive perda de um bebezinho, né? Assim, que ainda estava sendo gestado, né? Eu tive um aborto espontâneo, mas eu imagino, né? Um filho que você que teve convívio, que é o seu amor, que você viu ali e de repente ele não existe mais. Deve ser assim muito. Eu atendo pessoas que passaram por essa situação e é uma dor que não se mede, né? É uma dor que não dá para explicar a perda de um filho. Só que por outro lado, de repente é uma forma de também te sacudir para outras coisas. Quantas mulheres que depois da perda de um filho, elas refizeram a sua vida no sentido de ajudar alguém, de entrar numa associação, sabe? De criar uma ONG, de, sabe? Começar a fazer algum trabalho voluntário, ajudar outras pessoas, coisa que ela nunca teve esse olhar, né? Às vezes até então ela só tinha um olhar ali para a casa dela, para o umbigo dela. E a partir disso, né? Eu vi uma vez, não vou me lembrar agora o nome, mas uma mãe que perdeu um filho assassinado de uma forma muito brutal, né? E que muitas mulheres, né, gente, tem esse tipo de história e acaba pegando aquilo como causa, né, para ajudar outras mães que também choram, né, a morte dos seus filhos, de uma forma às vezes violenta, né, e que acaba pegando aquilo, né. Também crianças com câncer, né. Na área da saúde a gente vê muito isso, sabe? Mães que dedicam a sua vida, que passa dia e noite dentro do hospital, 2, 3 meses, né, cuidando de um filho dentro do hospital, sem nem, né, às vezes não tem tempo nem de tomar um banho direito, comer direito, dormir direito, né, se doando ali pelo filho e tal. E às vezes, infelizmente, né, essa criança vem a óbito e aí parece que o mundo acabou. Ok, realmente, né? Naquele momento parece que nada faz sentido. Mas é isso que faz a diferença, sabe? E é isso que eu acredito muito que a mentoria pode ajudar essas pessoas. No sentido de, opa, peraí, né? O meu traçado era esse. Frustrou, não é mais isso. E agora? Como que eu refaço a minha vida? Para continuar sendo feliz, para, sabe, poder ainda ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que ficaram, né? Porque, por exemplo, se você tem 2, 3 filhos, você perdeu um, mas você tem 2 ainda para cuidar, né? Mas, infelizmente, algumas mulheres, né, ao perderem um ente querido, ela afunda de vez. Entra na depressão, nada mais tem sentido. E aí, aquelas outras pessoas que precisam dela tanto quanto, e que estão aqui, né? Porque aquele que ela se dedicou, né? Aquele filho, não tá mais aqui, né? Mas muitas mulheres, infelizmente, ela entra num processo de luto tamanho que ela não consegue mais enxergar. É como se a vida dela acabasse ali, né? E não é assim. Ela tem outras pessoas que ela precisa se dedicar. E a vida continua, né? A vida continua. E como a gente pode ainda se reinventar, né? Eu tenho visto mulheres assim, ó, que aos 40, 50 anos tá entrando na faculdade,
tá mudando de ramo, sabe? Assim, criando perspectivas, né? Ai, bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. E então, assim, eu tenho visto, sabe, também a potência de outras mulheres. Que apesar de toda a dor, de toda, sabe, tamanha decepção, tamanha desilusão, e de repente essa pessoa dá uma guinada e começa a caminhar, começa a encarar a vida de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais realizada, né? Porque eu penso assim, uma mãe, né, voltando naquele exemplo da perda do filho, que dedicou todo, né, os seus dias, dedicou toda a sua atenção para um filho, né, e acabou perdendo esse filho. Pensa a potência que ela tem de dedicar em outros projetos, sabe? Porque ela já passou por experiências dolorosas. Então ela consegue ajudar uma outra mãe que está também na mesma dor, sabe? Então é esse movimento, sabe, que eu acho assim muito rico, o movimento das mulheres, de uma tá colaborando com a outra, sabe? É muito bom, é muito gratificante. E eu tenho percebido também, assim, que quando uma mulher é resgatada, a família dela, o entorno dela, também acaba sendo curado, sendo cicatrizado dessas dores todas, sabe? Essa mulher passa a sorrir. Porque, infelizmente, como eu disse, algumas que tiveram essas tristezas, essas desilusões, muitas mulheres, elas perdem a alegria. Elas dificilmente dão um sorriso. Tamanha a dor, tamanha, sabe, assim, a desesperança. Mas ao contrário também, quando essa mulher, ela é resgatada, quando ela consegue entender o potencial que ela tem, que a vida dela não acabou e que ela pode e que ela consegue, assim como tantas outras milhares e milhares de pessoas que romperam, né? Romperam com ciclos de violência, romperam com fome, né? Quantas histórias a gente já viu de pessoas assim, olha, eu morava, né, numa situação, né, de miserabilidade, faltava comida na minha casa e hoje eu tô aqui, eu tenho uma faculdade, eu tenho meu emprego, eu passei num concurso, sabe? Então, assim, tantas histórias também de superação, né? E isso nos alegra muito, no sentido de que é possível, né? Então, assim, o meu convite é que se você ainda tá nessa posição de dor, de desesperança, de tristeza, de depressão, como diz a Ana Maria Braga, acorda, menina, acorda e vem pra vida, que é possível, que você pode receber ajuda, você tem como ter instrumentos, ferramentas para você continuar seguindo a sua vida, ser muito feliz e ainda, de quebra, ajudar a sua família e ajudar até pessoas desconhecidas que vão surgir na sua vida e que precisam da sua ajuda. E como é bom, como é gratificante a gente poder ajudar, né? As pessoas que são voluntárias, elas falam que quando você ajuda alguém, quando você faz algo por alguém, né, é mais gratificante para quem faz do que para quem recebe. Agora, pensa, por exemplo, uma criança, né, agora essa época de Natal, receber um presente que ela nunca imaginava ter, né, ter comida em casa, que é algo que está faltando, né, de repente ser abençoado, ser, sabe, receber ajuda de alguém com alimentos, com alguma coisa que ela nunca comeu na vida, né? Isso é muito gratificante. Agora, imagina para quem pratica esse bem, né? Esse bem como ser humano, sabe? De você poder dividir, de você poder compartilhar o bem. Porque, infelizmente, né? É tanta violência, é tanta coisa assim que às vezes as pessoas querem o mal do outro, né? E então a gente precisa espalhar essa coisa do bem, essa coisa de ser, de ajudar, de prosseguir, né? Porque pensa, uma mulher que está numa condição dessa, de tristeza, de abandono, de decepção, ela vai ficando à margem, né?
ela vai ficando pelo caminho. E quando, né, esse trabalho que eu faço de mentoria, essa mulher ela consegue ser resgatada. Por isso o resgate, né? Dela conseguir respirar, voltar, acreditar, saber que é possível, sabe? Então, assim, se de repente ela estava lá, né, e tem um dom enorme de algo, né, um dom para música, um dom para artes, um dom de ser voluntária, né? Quanto ela pode contribuir na vida de outras pessoas, né? Quanto isso vai fazer bem para ela e para as pessoas que vão receber esse carinho, essa atenção, né? Então, como fica diferente a nossa vida, sabe? Então, a gente sai de uma situação de decepção, de tristeza, para uma outra realidade de vida, de prazer, de alegria. E quem não quer isso? Quem não quer, né? Se eu tenho a possibilidade de sair dessa condição, né, de tristeza, de apatia, para uma situação, né? Por isso que eu falei, é um outro nível, mas não é um outro nível de, né, de grandeza, não. Um nível de desenvolvimento mesmo, como ser humano, né? De ter paz, de ter alegria, de poder dormir, de poder se alimentar, né? Porque, infelizmente, né, nessas situações que eu encontro de mulheres tristes, com amargura, com, sabe, ela não consegue cuidar dela, ela não consegue cuidar da saúde, ela não consegue se enxergar no mundo, o papel dela, a importância dela, para ela mesma, como pessoa. E quando ela começa a ter esse movimento de que eu posso, de que eu sou capaz, né? E vocês juntos, né, com essa pessoa, começar a dar os primeiros passos e perceber o avanço, sabe? E elas olharem para trás e falar assim, Ilma, eu sou uma outra pessoa, nem eu me conheço mais. Gente, e é uma coisa tão interessante que eu passei por um processo, né, assim, de transformação. Eu falo que é de borboleta mesmo, né? Que você sai de ser lagarta e cria asas para voar, né? E eu me lembro que eu cheguei num processo que eu não me identificava mais com aquelas roupas que eu tinha, sabe? Não fazia mais sentido para mim. De tanta renovação que tinha, que estava acontecendo na minha vida, que, sabe, assim, tudo bem, eu tinha lembranças, né, de coisas que tinham acontecido, mas aquilo já não servia mais. Nossa, e eu fiz, assim, uma mudança no meu guarda-roupa, no sentido, assim, né, de não pertencer mais àquilo. Tamanha, sabe, o movimento, tamanha, sabe, as perspectivas, as coisas que iam surgindo, né, como eu falei, novas amizades, né, novos ambientes. O pensamento da gente, ele vai limpando, sabe? Porque quando você tá nesse papel de tristeza, você só pensa tristeza. Só pensa, não vai dar certo. Sabe quando você chega assim, uma pessoa tá desempregada, e você fala, olha, você não quer ir em tal lugar? Eu tô sabendo que lá tá precisando de gente. Ai, não, vou não. Isso aí é tudo carta marcada. E, ó, não adianta. Ah, eu vou gastar dinheiro à toa pra ir lá de ônibus e não vou, sabe? Então, assim, o desânimo toma conta. O nosso pensamento, ele também fica, sabe, para baixo. Também fica deprimente. Mas quando você começa a se movimentar, quando você começa a ter novas perspectivas, o seu pensamento também vai se potencializando. O seu pensamento vai ficando, nossa, não, mas se não deu agora, mas pode dar no outro. Não, mas eu vou buscar outra saída. Não, mas e se eu fizer desse outro jeito? Né? Eu vejo mulheres assim, ó, que numa situação de reorganização, né? Quantas mulheres que às vezes começam a fazer, eu vou fazer pão para vender. Nossa, e elas fazem um pão mais maravilhoso desse mundo. Por quê? Porque faz com amor, faz com dedicação, sabe? E é aquilo que ela sabe fazer. Entende? E a coisa dá tudo muito certo. Daqui a pouco ela tá com uma padaria. Daqui a pouco ela tá,
vendendo franquia de pão, sabe? Então é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Se tem tristeza, vamos adiante. É possível sair dessa condição e sabe? E ser uma nova pessoa. Ter outras perspectivas. Entendeu? Mas olha, que ótimo ter essa conversa aqui com vocês. Obrigada pela interação. Obrigada por estar aqui com paciência, ouvindo, tá? A gente também tá nesse exercício, né? Porque tem muitas coisas que a gente... quando eu falo que é de mulher para mulher, que muitas vezes coisas a gente acha que não, né? Ah, não, uma coisa minha. Não, o que as pessoas têm a ver com isso, né? Mas como é bom quando a gente começa a interagir, começa a compartilhar, dividir experiências, né? Experiências que deram certo, experiências que não deram tão certos, mas que eu fiz então para dar certo, sabe? Para potencializar aquilo que, né, o meu sonho, para potencializar uma realização financeira, para potencializar um novo curso, uma nova faculdade, uma nova, sabe? Então é muito gratificante e muito bacana, né, ver esses resultados positivos. E por isso que eu te encorajo, né? Vem com a gente, traga a sua história, né? Vocês podem me seguir pelas redes sociais. Eu tenho Instagram, Facebook, eu tenho um número disponibilizado do WhatsApp, que é o 67984022770. Esse número está disponível. É popular já, no sentido assim de você quiser trocar uma ideia, se você estiver angustiada, sabe? Pode contar comigo, eu tô de verdade disponível, tá? E aí, assim, na medida que você interessar pela mentoria, a gente pode ajustar um plano para você, né? A princípio eu tenho feito 4 encontros, mas às vezes a tua situação precisa de mais encontros. Mas a gente pode ir, sabe, fazendo pequenos pacotes, faz 4, respira, faz mais 4, e assim vai, sabe? E assim, eu costumo dizer o seguinte: só não faz mentoria quem não quer. Porque tem muitas possibilidades. Você tem possibilidade de parcelar, você tem possibilidade de picar os valores, você tem possibilidade N. A gente pode encontrar uma saída para você, tá? E eu gostaria muito de deixar esse recado, que se você quiser presentear, sabe? Eu acho que é um presente muito afetuoso, né? Você presentear alguém com algo que vai fazer bem, que vai transformar a vida dessa pessoa. Eu acho que não existe presente melhor do que oferecer, né? Alguém que você ama, alguém que você sabe que está precisando, né? Esse combo de mentorias, tá? Se vocês quiserem, vamos bater um papo, conversa como a gente pode fazer, tá? Mas seria muito interessante, né? Se de repente você tem alguém que está nessa situação, né, de fundo do poço, que precisa de um resgate, conte comigo, conte com o meu trabalho e venha conversar comigo. Vamos ver como que fica mais fácil para você, entendeu? Para poder, tanto para você ou para alguém que você ama, ser beneficiado com esse trabalho, tá bom? Que é mentoria para mulheres, específica, exclusiva, um atendimento personalizado, tá? Do jeito que você precisa, é pra você. Então é uma coisa muito especial, feita com muito amor. Que eu, graças a Deus, também fico muito feliz em poder ajudar, em poder contribuir, né, para a melhoria de vida dessas mulheres, tá bom? Então, acessem aí minhas redes sociais, fico à disposição e divulguem essa live, tá? Muita gente fala, o meu não tem Instagram. Então, assim, eu tenho deixado salvo aqui e também você pode clicar lá nos 3 pontinhos e compartilhar via WhatsApp, tá? Então, para alguém, por exemplo, a minha mãe, ela não assiste online, ela não tem Instagram, mas eu mando para ela pelo WhatsApp e ela consegue assistir, ela consegue ver, tá? Então, eu gostaria que incentivar vocês também a fazerem isso, tá? Então, divulguem aí nos grupos, no grupo de família, no grupo de amigas, para que mais pessoas possam compreender e saber que existe esse trabalho, que é possível você sair de uma situação
de tristeza, de apatia, né? E vamos lá, né? Ano novo chegando, vida nova. Tô aqui para contribuir com vocês, tá bom? Grande beijo, quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade e agradecer as pessoas que estão aqui, as que estão pela primeira vez, que eu nem conheço ainda, mas estou à disposição de esclarecer melhor, tá bom? Fiquem com Deus e até terça, no mesmo horário, tá? Horário de Mato Grosso do Sul, às 19 horas. Divulgue então para suas amigas, tá? Grande beijo, boa noite.